Hoje eu vou falar sobre o assunto. Eu coloquei um título nessa mensagem, Espelho, basear num texto de Tiago, capítulo 1. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Aqui, então, Tiago, capítulo 1, nós vamos ler de 22 a 25. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Tiago 1, 22 a 25. Então, irmãos, Tiago fala aqui de praticar a palavra, fala de olhar no espelho, ver a sua própria imagem, né? A gente, para mudar, para melhorar a nossa vida, é preciso a gente se conhecer, né? É preciso a gente se enxergar. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que ele disse isso? Porque essa é uma realidade espiritual, né? Quando você conhece a Jesus, o Salvador, quando você se abre para Deus, se abre para Cristo e permite que Ele, Cristo, a verdade, se revele para você, isso traz uma libertação, isso traz perdão, salvação. E Jesus vai ensinando a gente o caminho, né, o caminho reto, o caminho da retidão, o caminho do, dos princípios da palavra de Deus. Agora, no fundo, surge a pergunta: quem você é? Né? O Tiago desafia a gente a ser praticante da palavra e não somente ouvinte, né? E, e ele compara, então, aquela pessoa que ouve e não pratica com alguém que se olha no espelho e depois esquece como é que era. Essa imagem que Tiago usa, a gente custa para entender bem o que ele está falando, a força dessa figura de linguagem, porque a gente, desde pequenininho, a gente se vê no espelho, a gente se olha no espelho todo dia, várias vezes, a gente tem foto, vídeo, essas coisas todas. Então, você tem uma memória forte, clara da sua imagem física, né? Então, quando o Tiago fala isso, para nós isso não parece que não tem muita força, muito impacto. Mas naquela época, do Novo Testamento, espelho era coisa só de rei, de rainha, princesa, de nobres. O povo não tinha espelho. Então, o povo não tinha o contato diário com a própria imagem física, né? A pessoa, às vezes, ia pegar água, via assim, o seu reflexo na imagem, ou, eventualmente, ia num lugar onde tinha um espelho, uau, tomava ali um espanto com a sua própria imagem. Mas depois se esquecia. Por quê? A memória não estava tão fixada, porque viu poucas vezes a sua própria imagem. E ele diz que quando a pessoa se esquece, né, ela, no fundo,
não sabe quem ela é. Né? Do ponto de vista psicológico, é assim. Quando você não sabe quem você está esquecido de você, você não está encontrando com você. Né? Então, na verdade, quem é você? Você se enxerga verdadeiramente? Você sabe quem você é? E como é que a gente se vê, né? Por isso que eu dei o título de espelho para essa mensagem. Como é que você se vê? Como é que você se percebe? Tem uma ferramenta que chama Janela de Johari. É uma ferramenta que foi desenvolvida por um psicólogo, Joseph Luft, e um psiquiatra, Harrington Ingham. E a janela de Johari chama Johari do Joseph, o J do Joseph, o Jo, e o Harry, do Harrington. Essa janela de Johari, eles usam o termo da janela porque são 4 quadrantes, como numa janela. Estou projetando aqui para vocês. Então, tem um quadrante do eu aberto, o segundo é o eu cego, o terceiro é o eu secreto e o quarto é o eu desconhecido. O eu aberto é aquela pessoa que você se percebe, que você é e que você mostra para os outros. A segunda janela, o segundo ponto, é o eu cego. É aquela pessoa que você é, mas que você não percebe. Ela tem pontos cegos. A gente tem, na nossa consciência, na nossa percepção de nós mesmos, áreas de cegueira que a gente não vê, mas os outros veem. É um ponto cego para você, mas não é um ponto cego para os outros. As outras pessoas veem aqueles aspectos de você que você não vê. O terceiro é o eu secreto. No eu secreto, você vê, mas é aquela sua intimidade, é a sua privacidade, são características muito próprias, pessoais, íntimas, e segredos, e feiuras, e coisas que você esconde dos outros. Então, é o seu eu secreto. No eu secreto, você vê, você enxerga, você percebe, mas você não revela, não demonstra. E o quarto quadrante da janela é o eu desconhecido, que é aquela área da sua pessoa, tanto você quanto os outros desconhecem. Fala do inconsciente. A nossa mente tem o andar consciente e o andar inconsciente. Então, o eu desconhecido é o quadrante que simboliza o inconsciente. Então, nessa coluna aqui, por exemplo, conhecido pelo eu, é o eu aberto e o eu secreto. Você sabe quem você é, até mesmo no seu íntimo, na sua privacidade e nos seus segredos. Aqui nessa coluna aqui é o não conhecido pelo eu. O verde é o eu cego e o amarelo é o eu desconhecido, é o inconsciente. Você não enxerga aqueles pontos cegos que os outros enxergam e você não enxerga aquela dimensão do seu coração que é desconhecida, porque faz parte do inconsciente. Então, nessa parte de baixo aqui, o vermelho e o amarelo, não é conhecido pelos outros.
nem o eu secreto, porque você não revela, nem o inconsciente, o eu desconhecido, que ninguém conhece, nem você, nem os outros. E a parte de cima, o azul e o verde, é conhecido pelos outros, o seu eu aberto, que você conhece, e o eu cego, que os outros conhecem, mas você não. Essa janela, ela é muito interessante porque ajuda a gente a pensar, né? A perceber que existem várias dimensões da nossa pessoa, como o eu cego e o eu desconhecido, que nós não nos damos conta, que nós não sabemos. Por exemplo, a Bíblia diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Já no verso 10 do mesmo capítulo de Jeremias, Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, é muito interessante ver que a Bíblia ela fala desse eu desconhecido, né? Fala desse coração que é enganoso, fala do inconsciente, já nos tempos de Jeremias. O próprio salmista, que escreveu antes de Jeremias, o Salmo 119, ele discorre sobre a onisciência, a onipresença de Deus, e no final desse Salmo, 119, não, 139, no final do Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele estava pressupondo que tinha uma dimensão do interior dele que ele não conseguiria sondar a si mesmo, mas que Deus, que sabe todas as coisas, que é onisciente, que é onipresente, poderia sondá-lo e mostrar para ele e ajudá-lo a se arrepender do caminho mau. Então, a gente já vê na Bíblia que o inconsciente é muitas vezes atribuído, chamado por coração, como aqui nesse texto de Jeremias 17. Enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Então, aquela pessoa que você pensa que você tem a ver com você, claro, né? É o eu conhecido, mas o eu secreto, que só você sabe. Mas essa pessoa que você percebe de si não é você todo, porque tem aquele lado do eu cego, que os outros percebem e você não, e tem aquele lado do eu desconhecido, que é você, são suas características, tem a ver com a sua história, com as suas marcas, com as suas experiências boas e ruins, com os traumas que você passou e que ficaram acumulados no seu inconsciente e determinam a sua maneira de ser, de agir, de reagir, determinam a sua maneira de ver o outro, de ver o mundo, mas você não tem consciência. Essas coisas fazem parte de você, mas que você não tem tanta percepção. Então, como é que a gente pode ver a nós mesmos? Para ver o nosso corpo, para tirar uma espinha, para tirar um cisco, você tem o espelho. Mas e para a sua alma? Qual é o espelho da alma? O que pode ajudar você a ter uma percepção mais profunda de si mesmo? Primeiro, o relacionamento.
os relacionamentos. Os relacionamentos em família, os relacionamentos no trabalho, os relacionamentos na igreja, são espelhos através dos quais você pode aprender a enxergar, a se dar conta de maneira mais profunda de si mesmo. E aí, por exemplo, tem um ponto importante, né? Porque tem muito cristão que diz assim: eu tenho fé em Deus e eu amo a Cristo. Eventualmente eu leio a Bíblia, mas eu não preciso de igreja. Eu não preciso estar adorando junto, louvando. Então, essa pessoa que tem fé, mas anda de maneira autônoma, ela aprende pouco. Do ponto de vista espiritual, ela vai crescer pouco. Corre o risco dela enveredar por doutrinas estranhas e heresias, porque ela pouco conhece a palavra. Então, a importância de estarmos no corpo, não só para conhecer a palavra, mas para adorar a Deus, para orar juntos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração coletiva faz diferença. E também é nessa coletividade que você tem espelhos, onde você pode receber feedback, você pode receber um retorno, você pode receber uma palavra de alguém que se importa com você e que ajuda você a se enxergar naquela janelinha do eu cego, né? Então, as palavras das outras pessoas podem nos ajudar exatamente nesse quadrante do seu eu cego. Feedback é uma palavra do idioma inglês que a gente não tem uma palavra específica no português e ela acabou sendo incorporada aqui no nosso idioma. Mas feed quer dizer alimentar e back quer dizer volta, costas. Então, é a ideia de uma coisa, de uma troca. Alimenta e volta. Vai e volta. Alimento e retorno. Isso acontece em vários fenômenos da vida. Esse fenômeno do feedback, na biologia, na medicina, a gente estuda muito isso. Usa-se a palavra da retroalimentação. São trocas que existem na manutenção da vida, que retroalimenta, que vai e volta. No relacionamento, na comunicação, a palavra retroalimentação não cabe muito, porque o feedback quer dizer, é dar um retorno para a pessoa, é dizer algo para ela que seja relevante, que seja verdadeiro, que fale de uma maneira assertiva, respeitosa, e que ajude a pessoa a se enxergar, né? No trabalho, isso é bem, nas organizações, isso é bem treinado para poder haver um aperfeiçoamento mútuo da equipe, um crescimento do grupo e uma melhora, né, na logística do trabalho, no rendimento, né, de cada funcionário. E na igreja, o feedback é você poder falar a verdade um para o outro. Verdade de uma maneira amorosa, verdade de uma maneira respeitosa. E isso vai ajudar um ao outro. Isso vai ajudar aquela pessoa a enxergar os seus pontos cegos e até mesmo enxergar o desconhecido, porque Deus ilumina, Deus revela, né? A gente pode orar, a gente pode pedir a Deus para sondar o nosso coração. Então, os relacionamentos são possibilidade maravilhosa da gente se perceber, da gente se enxergar. Outro ponto que você pode ter como espelho é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, a palavra escrita, que no grego, no Novo Testamento,
define como logos, né? Então, Deus pode falar com você. Não é só aquela letra, não são só aquelas ideias, mas o Espírito de Deus que inspirou a Bíblia, que inspirou os autores, que está presente entre nós, ele pode destacar essa palavra, iluminar você com a luz do Senhor e dar um alimento espiritual para você. Deus pode lhe dar um feedback. Nosso relacionamento com Deus, podemos ter feedback. A gente fala com Ele em oração e Ele responde para a gente. Na palavra, por exemplo, na revelação, né? Nessas trocas, a gente vai caminhando, aprendendo, se enxergando. Então, essa palavra escrita é a palavra logos. E aquela palavra que o Senhor revela, que ele fala com você, usando a palavra escrita, é a palavra rema, é a palavra, digamos, atualizada. A palavra rema não se limita apenas quando você lê a Bíblia, mas quando você recebe uma palavra profética, quando você recebe uma revelação, quando você recebe uma exortação de alguém que venha inspirada pelo Espírito de Deus, um encorajamento, isso também você pode considerar que é uma palavra rema. Deus está mandando para você um alimento, um feed ali, uma importância. Ele está alimentando você com a luz dele para você se enxergar um pouco mais, ou para você se apoiar nessa palavra dele. Porque a palavra dele é verdadeira. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, você pode apegar-se à palavra de Deus. Você pode firmar a sua fé na palavra de Deus, porque ela é um bom fundamento, porque a palavra de Deus é a verdade. E a palavra como espelho, a gente tem a cooperação do Espírito Santo que traz a luz do Senhor para nós. O salmista, no verso 36, ele diz: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Então, Deus é a fonte da vida, dele procede a vida eterna. E na luz do Senhor, a luz que o Espírito Santo traz, nós vamos ter entendimento. Nós vamos ver a luz. Nós vamos ver coisas novas. Nós vamos ver coisas diferentes. Nós vamos aprender. Nós podemos crescer. O Espírito Santo pode sondar a gente e nos iluminar para enxergar aqueles pontos do eu cego, aquela área do eu cego. O Espírito Santo pode nos sondar e trazer do inconsciente, do fundo do coração, memórias, lembranças, dores, traumas que você experimentou no passado e que ainda adoecem você hoje, que ainda trazem sofrimento. Ele pode sondar e fazer isso vir à tona, fazer essas memórias reaparecerem e você enxergando aquilo, vendo aquelas causas de sofrimento, conhecendo aquelas verdades, você ser liberto, perdoar, pedir perdão, trabalhar aquele material, aquele conteúdo do passado, revendo aquelas coisas de uma nova perspectiva, sob a luz do Senhor, com os valores do Senhor, da palavra de Deus, você resolver desencanar, desencantar, desarmar aquele enigma do seu coração, aquele trauma da sua vida. Então,
É muito interessante, a Bíblia ela é riquíssima e o relacionamento com Deus é maravilhoso, e a Bíblia é um espelho. A lei de Deus é um espelho. Os preceitos de Deus são um espelho. Por quê? Tiago fala neste texto, né, a lei perfeita da liberdade. Quando você procura praticar a palavra de Deus, e ele diz que a pessoa que ouve e não pratica é um ouvinte esquecido. Como ele compara aí com aquele que vai e consegue se ver no espelho, depois nunca não tem uma memória fixa da sua autoimagem, vai e se esquece. Então é aquela pessoa que não sabe direito quem ela é, não sabe direito para onde anda, não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não se conhece. Ao passo que quando você olha a palavra de Deus, você ouve essa palavra e procura praticar, na medida que você tenta praticar a palavra, ela vai funcionando como um espelho, porque você vai vendo os seus atos errados, você vai vendo aquilo que você faz que não é bom, e não é bom para você e para os outros. E aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade, né? A lei de Cristo é a lei do amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você procura praticar a palavra, ela também no dia a dia vai funcionar como um espelho para você e vai ajudar você a ir fazendo os ajustes, mudando. A palavra vai mostrar aquilo que você é em si mesmo. E ela permite, ajuda, né? A palavra é espada, corta até as juntas e medulas, gera em nós constrangimento, arrependimento pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e isso ajuda a gente a mudar, a reconhecer. Então, a palavra de Deus é um espelho de alta precisão, de alta qualidade, porque existem espelhos, né? No circo, tem aqueles espelhos que já são feitos para deformar. Então, o espelho que engorda. Aí o cara chega na frente do espelho, fica uma bola todo redondão e baixo. E tem outros espelhos, não, que alonga você, afina você, que você fica alto, comprido para cima. E aquela é uma visão distorcida. Você acha que é muito maior do que é. Você acha que é muito mais feio do que é, muito mais gordo do que é. A palavra de Deus é um espelho preciso, porque é a verdade, porque vai trazer luz, porque a luz do Espírito Santo pode iluminar você. E aí vai ajudar você a ver quem você é, vencer pontos cegos, descobrir o que está escrito no fundo do coração, no inconsciente. Então, no verso 25, Tiago diz: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Então, se você procura praticar, perseverar zelosamente, você vai ser abençoado, porque você vai ser transformado, porque você vai, segundo a lei de Deus, no temor do Senhor, no respeito a Deus e aos preceitos dele, você vai aprender a semear boas sementes, a andar no caminho reto. Você não vai ficar batendo cabeça por aí, fazendo coisa errada para se arrepender e aprender quase nada, e repetindo aquele mesmo erro. Não. Quando você anda com Deus, você se arrepende e vai pedindo força para Deus para mudar seu comportamento. Então, tudo que a pessoa fizer vai ser abençoada nessa condição, né? Quando você na Bíblia tem o Salmo primeiro,
né, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Coincide com a fala de Tiago, né? Será abençoado no que fizer. Será bem-aventurado no seu andar. Tudo quanto fizer prosperará. Como? Porque ele medita na lei do Senhor, porque ele pratica a palavra do Senhor, porque semeia princípios e valores segundo os preceitos de Deus, segundo o temor de Deus, porque se enxerga. E quando eu me enxergo, eu tenho expectativas mais adequadas de mim. E na mesma medida em que eu me enxergo bem, eu vou me relacionar bem com os outros. Eu não estou me olhando num espelho que me faz ser gordo demais. Não estou me olhando no espelho que me faz ser alto demais. Eu me supervalorizo. Eu olho no espelho da palavra de Deus e procuro praticar. E ao praticar, eu vou ser abençoado. Eu vou ser bem-aventurado. Eu vou meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Que Deus abençoe a sua vida. Nós ainda vamos aprofundar um pouco mais esse assunto. Que Deus seja com você nessa caminhada, nesse processo de aprendizado e de crescimento. A paz do Senhor.